Olá, gostaria de deixar nesse momento uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, sobre a bondade de Deus. Nessa mensagem, você entenda que Deus te ama. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, vem dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, querido, o mundo em que nós vivemos, as pessoas que existem neste mundo pecou, desde a desobediência de Adão até os nossos dias atuais, todos pecaram. E por consequência do pecado, estão separados de Deus. Destituído quer dizer separados, ausente, distante da glória de Deus. E em Romanos capítulo 6, versículo 23, vem dizendo que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Mas também o versículo 23 de Romanos 6 vem dizendo que mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa que não é necessariamente continuarmos separados de Deus. O pecado nos separou de Deus. O pecado separou o homem de Deus. Mas isso não significa um viver contínuo e eternamente separado de Deus. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio para nos restituir novamente a essa vida, a esse dom gratuito de Deus, que é a vida em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você. Nós somos pecadores, todos pecaram. Não existe um sequer que não tenha pecado. E o salário desse pecado, o que é o pecado? Desobediência à lei conhecida de Deus. Pecado é você errar o alvo da comunhão com Deus. Pecado é você sair do plano de Deus, sair da presença de Deus. E o pecado fez isso conosco. Desde que Adão pecou, o pecado fez isso conosco, nos tirou da presença de Deus, nos tirou de diante do Senhor. Estávamos condenados a uma morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Estávamos condenados a uma morte espiritual, separados de Deus. Mas Jesus veio trazendo novamente essa esperança da salvação. Jesus veio novamente trazendo essa esperança da vida eterna, dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você não é mais obrigado a viver morto no seu pecado. Mas Jesus veio trazer vida. Ele morreu a morte da qual era o salário do pecado. Ele morreu a minha morte. Ele morreu a morte cujo salário era o pecado, para que nós pudéssemos viver a sua vida, o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Que você nesse momento entenda, meu querido, minha querida, que você tem a liberdade de se tornar vivo espiritualmente, sair desse estado, talvez que você encontre desiludido, triste, aborrecido, sofredor, de angústia, de morte espiritual, para viver a nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Jesus veio para te dar vida,
Jesus veio para te dar o dom gratuito de Deus. Você não precisa pagar nada. Você não precisa simplesmente fazer nada além de crer em Jesus. Nada além de crer em Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.